Olha, capitalismo, pessoal. Eu destaquei aqui para vocês as partes mais importantes do capitalismo e eu não quero que vocês copiem, tá? Eu apenas quero que vocês prestem atenção. A coisa mais importante no capitalismo é a propriedade privada, bens privados, propriedade particular. Tudo que é seu é um bem privado. Se aquele bem pertence a você, você pode realizar trocas voluntárias. Você quer trocar, você tem liberdade para trocar. Aí o que acontece? Geralmente, quem realiza trocas voluntárias está almejando obter o quê? Ou lucro, que basicamente é um dinheiro que você pode reinvestir, e eu vou explicar isso agora, tá? Essa questão do lucro, ou você quer obter outro tipo de bem privado, tá? Nesse slide aí que vocês estão vendo, pessoal, eu destaquei para vocês, nessa parte de amarelo aí, tá? Alguns autores que são importantíssimos para entender o que é o capitalismo. Se porventura, futuramente, só que assim, bem futuramente, daqui uns 5. Bom dia, Gabriela. Daqui uns 5, 8, 10 anos, vocês quiserem aprender sobre o capitalismo, essas pessoas aí que eu estou mostrando na tela são aqueles que, de fato, explicaram como o capitalismo funciona. Explicaram, tá? Não, Gabriela, hoje eu só quero que vocês prestem atenção, não quero que vocês copiem nada. Por que eu falo explicaram? Simplesmente, pessoal, porque o capitalismo ele existe. A natureza é limitada. Tudo que é limitado, tudo que é escasso, obviamente vai ser mais difícil de obter. E é por esse motivo que quem obtém aquilo, com certeza vai cobrar mais para que outras pessoas possam ter. Então não tem como fugir da realidade, tá? A natureza, ela é limitada. E o capitalismo, ele simplesmente existe. As pessoas devem lidar com isso. Agora vamos começar aqui a explicar aquela etapa do capitalismo que, pessoalmente, é a que eu mais gosto. A primeira é o comercial. Simplesmente acumular recursos, guardar recursos, recursos de outros continentes, tá? Começou por volta do século XVI, com os europeus chegando aqui nas Américas. Capitalismo industrial, pessoal. Pega a matéria-prima, o recurso natural, e transforma em um bem de consumo. Começou por volta do século XVIII na Europa. E, por fim, aqui, o capitalismo financeiro. Esse capitalismo, pessoal, ele começou no século XIX e ele, de fato, se destacou no século XX. Começou no século XIX, porque já no século XIX, pessoal, com as indústrias crescendo, muitas pessoas da Europa começaram a perceber que a melhor forma de obter lucro para que você possa reinvestir futuramente é, de fato, comprando empresas, comprando negócios. Só que não exatamente você vai ser o dono daquilo, você vai ser um dos acionistas, um dos donos. Você vai comprar partes daquela empresa. E por fim, no século XX, tá? Século XX, de 1900 a 1999, é que, de fato, o capitalismo financeiro, ele começa a tomar proporções que, atualmente, gente, em todos os países do mundo, ele é presente de alguma forma. E o país que definitivamente é aquele que está à frente em tudo quando você discute esse assunto de capitalismo financeiro é quem? Estados Unidos da América. Esse país aqui, ele criou basicamente essa forma de capitalismo, como nós a conhecemos, e ainda hoje permanece como sendo aquele que dita a economia mundial. É claro que nos últimos anos a China está lentamente tomando o posto. Reiterar a vocês, até 2030 a China vai ser o país mais poderoso do mundo, vai tomar o lugar dos Estados Unidos, só que ainda assim, esse país, enquanto existir, ele sempre vai ser importante. Agora, ó, vamos lá. Essa parte aqui eu não quero que vocês copiem, eu quero apenas que vocês me acompanhem, tá? Não copiem, apenas me acompanhem na leitura. Basicamente, ocorre quando pessoas com dinheiro emprestam para empresas o seu capital. O capital é aquele dinheiro que você tem guardado, é aquele dinheiro que você quer utilizar para gerar mais dinheiro, tá, pessoal? Ao invés de você simplesmente guardar o seu dinheiro para sempre, o que é que você vai fazer? Você vai emprestar o seu dinheiro para uma pessoa que tem uma empresa e está gerando mais coisas, tá? Está gerando produtos diferentes. Quando você empresta o seu dinheiro para essa pessoa que tem uma empresa, essa pessoa vai utilizar o seu dinheiro para fazer a empresa crescer. Quando essa empresa começa a crescer, vocês vão fazer um acordo, tá? Eu te empresto hoje tal quantia de dinheiro e daqui a um ano você me devolve exatamente essa mesma quantia mais parte do seu lucro, tá? Lucro, basicamente aquilo que aquela pessoa que é dona da empresa obtém naquele período. É dessa forma que esse capitalismo funciona. Pessoas que não têm empresas
mas tem capital, tem dinheiro, emprestam esse capital, esse dinheiro para pessoas que têm empresa. Passa um tempo específico, o dono da empresa vai devolver aquilo que foi obtido, tá? Para o dono original daquele dinheiro, partes do seu rendimento também. Essas empresas produzem e depois de um dado tempo retornam o montante. Montante é o quanto você emprestou, tá? Investido mais uma parte dos rendimentos obtidos durante o período em que esse investimento aconteceu. Pessoal, essa etapa do capitalismo, ela de fato tornou o capitalismo presente em todo o mundo, porque, como eu disse para vocês, em qualquer país do mundo existe uma empresa que aceita dinheiro de pessoas que não possuem empresas para crescer. Em qualquer país do mundo isso acontece. E eu vou além, existem empresas que não são daquele país, tá? São de outros países, só que estão naquele país e mesmo assim praticam essa ação. Então, esse assunto aqui de capitalismo financeiro, ele é muito normal. Aqui no Brasil, geralmente, as pessoas não têm tanto interesse. Só que na Europa e nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas, de fato, conhecem esse assunto porque elas fazem esse tipo de transação comercial. Muitas pessoas realmente emprestam o seu dinheiro para empresas obter mais dinheiro e dessa forma elas se tornam o quê? De fato, acionistas. Para que tudo isso ocorra, duas coisas são necessárias: bancos e bolsas de valores. Isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem que ela fala muito acerca do futuro do planeta, da humanidade. E é uma imagem que, de certa forma, pessoal, ela me assusta, porque ela está mostrando aqui, basicamente, quais são, ó, os 10 bancos mais ricos do mundo. Aí mostra depois, ó, o 15º, e depois mostra o 19º, e depois mostra os 4 principais bancos do Brasil. Sétimo ano, os 4 bancos mais ricos do mundo, eles pertencem à China. É o que eu disse para vocês, até 2030 esse país vai mandar no mundo, porque esse país aqui, ele pratica o capitalismo financeiro de uma forma muito agressiva. Como assim de uma forma agressiva? A China, ela não apenas empresta dinheiro para outros países, ela compra empresas de outros países, tá? Ela é tão rica no que tange essa parte aí de obter bens dos demais países, que os bancos da China não param de crescer, chegando a um ponto em que atualmente os mais poderosos bancos do mundo pertencem àquele país. Enquanto isso, ó, vocês podem reparar que os Estados Unidos, apenas na 6ª posição aqui, de fato, parece um banco. E outra coisa importante, pessoal, que eu já vou explicar para vocês, tá? Esses 4 bancos da China, eles pertencem à China, eles pertencem ao país. Esse banco aqui do Japão, ó, Mitsubishi Financial Group, e esse banco dos Estados Unidos, ó, JP Morgan, HSBC, esse Pares, Bank of America, Wells Fargo, ó, só vai mudar, pessoal, quando eu chegar aqui, ó, na Caixa Econômica Federal, tá? O restante aqui, ó, com exceção dos 4 da China, são bancos que de fato pertencem a pessoas. Como assim? Os 4 bancos da China pertencem ao país China. Esse banco aqui do Japão, ele pertence a um grupo de pessoas do Japão. Esse banco aqui dos Estados Unidos pertence a um grupo de pessoas dos Estados Unidos. Esse banco aqui, ó, da Inglaterra, o HSBC, pertence a um grupo de pessoas da Inglaterra. Ele não pertence ao país. Ele pertence a pessoas normais, entre aspas, tá? Aqui no caso do Brasil, ó, esse Banco do Brasil, ele é metade do Brasil e metade de pessoas normais. Esse Itaú e o Bradesco são de pessoas normais. E essa Caixa Econômica aqui, ela de fato é um banco que pertence ao país Brasil. Essa é uma grande diferença, pessoal, porque isso aqui envolve o assunto relativo, ó, à empresa privada e empresa estatal, tá? Empresa privatizada, que é um meio termo. No caso aqui, é uma imagem que ilustra Bolsa de Valor, pessoal. Bolsa de Valor é um lugar onde as pessoas que possuem empresas oferecem partes da sua empresa para pessoas que têm dinheiro. Não entendi nada. Eu sou dono de uma empresa de extração de ferro e extrair ferro dá muito dinheiro. Porque basicamente tudo que vocês imaginam, em algum momento teve contato com ferro. Máquinas de ferro, veículos de ferro, peças de ferro, tudo em algum momento teve contato com ferro. A minha empresa está crescendo muito. Só que eu acabo percebendo, pessoal, que eu posso crescer ainda mais, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou na bolsa de valor do meu país e eu vou abrir o capital da minha empresa. Eu simplesmente vou mostrar todos os documentos da minha empresa, os donos da minha empresa, que no caso ainda sou eu apenas, tá? Eu vou mostrar o quanto a minha empresa obtém anualmente, eu vou mostrar no que a minha empresa trabalha, eu vou simplesmente abrir a minha empresa, tá? E quando eu vou abrir a minha empresa, o que vai acontecer?
Nessa bolsa de valor, agora, partes da minha empresa vão ser vendidas a um preço específico. Digamos que a minha empresa ela é tão valiosa que se você quiser obter uma parte dela, que no caso vai ser uma ação, você vai ter que me dar R$ 100. Isso aqui no Brasil é muito raro, tá? Uma empresa custar mais de R$ 100. Geralmente custa por volta assim de 20 a R$ 70. Aí, qualquer pessoa do mundo pode comprar partes da minha empresa. Aquela pessoa compra uma parte da minha empresa e me dá R$ 100. Quando isso acontecer, pessoal, não é que aquela pessoa ela vai ser dona da minha empresa, porque para que aquela pessoa possa ter poder de decisão na minha empresa de extração de ferro, ela vai ter que comprar muitas e muitas e muitas e muitas partes da minha empresa. Tanto é que, como eu sei que pode chegar um ponto em que pessoas que eu não conheço se tornem donas da minha empresa, o que eu vou fazer? Eu vou vender apenas metade da minha empresa, 50%. E os outros 50% eu sou dono para sempre. Ou seja, eu sempre vou controlar mais a minha empresa do que as pessoas que eu não conheço. Essas pessoas que eu não conheço começam a comprar partes da minha empresa, começam a me emprestar o seu dinheiro, e durante um prazo específico de tempo que eu vou acordar com essas pessoas, eu vou pegar aquele dinheiro, eu vou investir na minha empresa de ferro, a minha empresa vai crescer, vai obter mais dinheiro, e quando chega o final do prazo, o que vai acontecer? Eu vou devolver exatamente aquilo que vocês me deram no começo, mais uma parte que faz parte do acordo, tá? E lá no começo eu falei, ó, depois de um prazo específico, a pessoa vai receber tantos por cento, tá? Do meu rendimento. Geralmente é uma coisa pequena. Aí o que acontece? Quanto mais dinheiro você me empresta, mais dinheiro você vai receber. Pode acontecer de você perder dinheiro? Pode, tá? Digamos que aconteceu algum problema na minha empresa de ferro e algumas máquinas quebraram, aconteceu uma tempestade e, enfim, vários problemas aconteceram. E a pessoa me emprestou apenas R$ 100 lá no começo. Quando termina esse prazo, como eu tive muitos problemas, eu não consigo honrar o acordo e eu vou devolver, sei lá, R$ 80. A pessoa perdeu dinheiro porque a minha empresa, ela acabou o quê? Não conseguindo produzir ferro suficiente. Isso acontece? Como eu disse para vocês, isso acontece muito, tá? É por esse motivo que muitas pessoas lidam com o chamado mercado financeiro como se fosse um jogo. É um jogo em que você aposta que uma empresa vai crescer. Você pode também, pessoal, apostar que a empresa vai perder dinheiro, tá? Existem várias formas de você obter dinheiro no capitalismo financeiro, várias formas mesmo. E tudo depende da sua habilidade de entender o mundo. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante, só que é uma coisa complicada, porque é tanta informação que você tem que administrar que é praticamente impossível que você saiba tudo. E nesse quesito aqui que surge, ó, empresa estatal e empresa privada. A empresa privatizada é um meio termo. Vamos lá. Como eu disse, não copiem nada. Uma empresa estatal, ela é uma empresa que pertence ao país, tá? Essa definição, sétimo ano de Estado, governo e país, não se preocupem agora, tá? Apenas se preocupem com o país. A empresa estatal pertence ao país. Digamos que agora eu simplesmente sou o presidente do Brasil, e é o mesmo exemplo, tá? Eu tenho uma empresa de extração de ferro, ela pertence ao país. Então, assim, quando eu sair do meu cargo e outra pessoa assumir, a empresa ela vai pertencer ao Brasil, ela não pertence ao Flávio, que era o presidente. Quando essa pessoa assumir agora a presidência da República, aquela empresa, basicamente, ela que administra. Só que não é que ela vai controlar o que a empresa faz. Ela vai colocar alguma pessoa de confiança dela, e aquela pessoa de confiança que, de fato, vai controlar a empresa. Isso é uma empresa estatal, é uma empresa controlada pelo país. Uma empresa privada é uma empresa controlada por pessoas que não fazem parte daquele grupo que manda no país. Por exemplo, agora eu sou simplesmente um empresário novamente, tá? O do primeiro caso. Eu simplesmente estou no Brasil e eu sou dono de uma empresa privada de extração de ferro. O governo não tem nada a ver com a minha empresa, tá? Os políticos não têm nada a ver com a minha empresa. Eu posso, de alguma forma, negociar com eles alguma coisa? Eu posso. Isso acontece muito. Só que eu sou o dono da minha empresa, ponto final. E uma empresa privatizada é uma empresa que era estatal e agora vira privada. Como assim? Novamente, ó, eu sou o presidente do Brasil e eu sou dono da empresa de ferro e eu percebo, pessoal, que aquela empresa de ferro, ela tá dando muito prejuízo. Tá difícil administrar e é uma extração complicada e basicamente eu não quero mais gastar o dinheiro do país naquela empresa. Aí o que eu faço? Eu sou o presidente do Brasil, aquela é uma empresa estatal, porque ela é controlada por mim, no final das contas, tá? Eu sou o presidente do Brasil, e eu vou vender aquela empresa para pessoas normais, tá? Eu vou privatizar aquela empresa.
Agora, pessoas que não fazem parte do governo vão assumir aquela empresa e aquela empresa vai ser delas, elas que se virem, tá? Um exemplo de uma empresa privatizada é a Vale do Rio Doce, que trabalha exatamente com ferro, tá? A Vale do Rio Doce extrai ferro no Brasil inteiro, até em outros países. Ela era uma empresa que pertencia ao Brasil e ela começou a se tornar muito cara no final do século XX, lá por volta, acho que de 1998, eu não me recordo agora. E como estava muito caro controlar essa empresa, Vale do Rio Doce, o presidente da época, que é o Fernando Henrique Cardoso, ele falou o seguinte: eu vou privatizar essa empresa, porque eu não quero mais gastar dinheiro nela. Aí ele foi lá e vendeu essa empresa para pessoas que agora administram. Não é que ele era o dono, tá, pessoal? É aquele exemplo que eu dei no começo, ele era o presidente do Brasil. Então, assim que ele vendeu a empresa, é como se o Brasil tivesse vendido a empresa para pessoas que não fazem parte do governo até então, tá? Em nenhum momento o presidente é de fato o dono eterno da empresa. E, ó, o gravíssimo problema das empresas estatais. Esse daqui é um assunto interessante, porque muitas pessoas não conseguem enxergar isso daqui e não enxergam por pura falta de interesse, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam que todas as empresas estatais causam prejuízo. Prejuízo é quando você, de fato, perde dinheiro. Ah, mas como assim causa prejuízo, professor? Vamos lá. O que vocês estão vendo aqui agora são empresas que eram, tá? Algumas eram e agora não são mais estatais, foram privatizadas, e algumas ainda são estatais. Por exemplo, ó, o Correios. Correios é uma empresa 100% estatal, ou seja, ela pertence ao Brasil. A Caixa Econômica também. O Banco do Brasil, pessoal, ele é meio a meio, a Petrobras também é meio a meio. Como assim? Metade é do país, Brasil no caso, e metade são de pessoas normais. A Eletrobras, tenho quase certeza que ela é privatizada, eu não tenho certeza, e a Infraero eu também não tenho certeza, tá? Porque essas de baixo aí eu não tenho muito contato com o que acontece com elas. Só que é o seguinte, vamos pegar como foco os Correios, tá? Correios, pessoal, é uma empresa que pertence 100% ao Brasil. Se o Brasil ele é o dono dessa empresa Correios, interessa ao Brasil que essa empresa sempre funcione. Qual que é o grande problema, pessoal? Uma empresa que funciona é uma empresa que de fato faz um bom serviço. É uma empresa que, seja lá aquilo que ela oferece, ela consegue fazer, ela consegue executar, ela consegue de fato cumprir a promessa. E quando um país é o dono de uma empresa, não importa o que aconteça, aquela empresa ela nunca terá problemas financeiros. Por que aquela empresa não vai ter problema financeiro? A resposta é muito simples. Quem faz o real, o dinheiro do Brasil, é o Brasil. Os Correios, no caso, é uma empresa que pertence ao Brasil. Eu estou agora, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo mais sensato. Eu sou o dono de, sei lá, não sei uma coisa que eu poderia usar agora como exemplo, pessoal. Pode usar como exemplo uma loja, né? Porque hoje em dia loja basicamente não pode abrir nunca. Eu sou dono de uma loja grande e agora aquela loja grande, gente, ela não pode abrir, né? Por motivos que vocês sabem muito bem. E assim, aquela empresa ela pertence à minha pessoa. E agora que eu não posso abrir, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ganhar dinheiro. Quando eu começo a deixar de ganhar dinheiro, em momento algum as contas param de chegar. Conta de água todo mês chega, conta de água todo mês chega, de energia, né? Eu falei água 2 vezes. Eu tenho funcionários, eu todo mês tenho que pagar meus funcionários. Quando eu percebo que eu não estou conseguindo obter dinheiro, né, não estou conseguindo obter lucro com as minhas vendas, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar a cortar despesas. E geralmente as primeiras pessoas que cortam são os funcionários. Porque se a loja não pode abrir, porque eu vou ter gente trabalhando para a minha pessoa, né? Faz sentido. Eu, infelizmente, começo a demitir pessoas que são ótimos funcionários, pessoas que faziam um excelente serviço. Agora eu perco os meus funcionários, eu ainda assim não consigo abrir o meu negócio, porque eu não posso, né? Por forças maiores, eu não posso abrir o meu negócio. Chega um ponto em que, basicamente, todas as contas continuam chegando, eu tenho que pagar diversas coisas que são relativas ao meu negócio, tá? O Brasil ele é um país que cobra muito de pessoas que são empreendedoras, infelizmente, isso acontece. E eu não estou conseguindo obter lucro. A minha empresa, que é a minha loja de vender roupa, ela não está aberta, ela não consegue funcionar. Eu vou à falência. A minha empresa fecha. Eu tenho que vender o estabelecimento, tenho que vender as roupas que eu tinha super barato para pagar as minhas dívidas, e a minha empresa já era, tá? Eu fali. Isso é uma empresa privada, é uma empresa que pertence a uma pessoa que não tem relação com o governo. Agora, o que acontece com uma empresa que pertence ao governo? Se o governo, no caso, o Brasil, ele faz o dinheiro que é o real,
Quando aquela empresa começa a dar prejuízo, o que o governo vai fazer? Ele simplesmente vai fazer mais dinheiro e vai dar para aquela empresa. Aquela empresa está com problemas econômicos, o que eu posso fazer? Eu simplesmente vou dar dinheiro para aquela empresa. Ah, professor, de onde que vem o dinheiro? Eu vou criar. Agora eu sou presidente do Brasil, tá? Os Correios aí. Digamos que agora os Correios estão com graves problemas econômicos, porque basicamente é uma empresa ineficiente, isso é de verdade, tá? É uma péssima empresa, os Correios. E essa empresa, pessoal, tem muita reclamação, tem muitas pessoas que de fato criticam. E eu falo o seguinte: eu sou presidente do Brasil e assim, eu mando nessa empresa e eu não quero vender essa empresa. O que eu vou fazer quando essa empresa, os Correios, no caso, começa a apresentar prejuízo? Eu vou dar dinheiro. Eu vou simplesmente criar dinheiro e vou dar para a empresa. Eu mando da empresa, eu mando do dinheiro. Ou seja, gente, nunca, tá? Repito para vocês, nunca, não copiem esse slide, tá? Bom, quem quiser copiar, copia, porque é um slide bem interessante. Nunca empresas estatais, empresas que pertencem ao governo vão falir. E nunca vão ter problemas econômicos. Porque assim que começa a faltar dinheiro, eu vou dar dinheiro para aquela empresa. Eu sou presidente do país e eu sou, de fato, o dono daquela empresa. Ó, o governo simplesmente irá imprimir mais dinheiro e dar para aquela empresa ou aumentar os impostos da população. Essa segunda parte aí, ela é uma parte que acontece muito no Brasil e basicamente é uma das várias justificativas, pessoal, do porquê, tá? O Brasil tem tanto imposto. Tem tanto imposto, é muito imposto que tem no Brasil. E vamos lá, ó. Essa parte que está de vermelho aí, ela é uma parte que ela gera uma discussão muito grande e as pessoas que são contra que empresas estatais sejam privatizadas, elas sabem que isso é verdade, só que muitas delas não querem enxergar a realidade. É a clássica frase, pessoal, é tapar o sol com a peneira. Você não está tapando o sol, você ainda consegue ver ele. A radiação ainda está passando pelo sol. Então, não tá certo, não dá certo, entendeu? Assim, quando eu sou o presidente daquele país e eu percebo que existem várias empresas que pertencem à minha pessoa, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente controlar quem trabalha naquela empresa, tá? A maior parte, sétimo ano, dos funcionários de uma empresa estatal, eles entraram lá, realmente, tá? A maior parte esmagadora. Eles entraram lá por concurso, fizeram uma prova específica, tá? E naquela prova específica eles passaram, tiraram uma nota boa e agora são contratados pelo governo, pelo país de fato, para trabalhar naquela empresa. Por exemplo, os pais de vocês, eles com certeza já foram no Detran. O Detran, ela é uma empresa que pertence ao estado, ao Mato Grosso do Sul. Cada estado do Brasil tem um Detran diferente. E as pessoas que trabalham lá, elas são funcionárias públicas. Elas trabalham para o governo do estado do Mato Grosso do Sul. E assim, essas pessoas, elas realmente fizeram uma prova, a maior parte delas. Só que existem certos cargos nessas empresas estatais, e geralmente são os cargos de mais importância, que quem está lá não fez prova nenhuma. São pessoas que foram indicadas por outras pessoas que trabalham no governo. Por exemplo, se eu sou o presidente daquele país, né, presidente do Brasil, e os Correios é uma empresa grande, uma empresa que está presente em todo o Brasil. Cada estado, cada município, basicamente, vai ter uma parte dos Correios, tá? É muita, muita, muita gente que trabalha nos Correios. As pessoas que mandam naquela empresa são pessoas, geralmente, da confiança do presidente da República. São pessoas que têm associação com certos políticos que são próximos do presidente da República. Ou seja, pessoal, essas pessoas de confiança, elas acabam colocando mais pessoas que são de confiança delas para realmente trabalhar naquela empresa. Isso é um avião agora, tá? Espero que não caia em cima de mim. E quando essas pessoas de confiança começam a ser colocadas na empresa pública, acontece uma coisa que é muito, muito presente no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui? Ó, digamos que eu sou o presidente da República, tá? Novamente, e é o exemplo dos Correios. Aí a Camille, como ela é minha filha, eu falo o seguinte, ó, eu quero colocar minha filha, né, em uma empresa que é importante, e eu quero que ela seja a presidente daquela empresa, ela vai mandar naquela empresa. No Brasil, pessoal, tem um negócio chamado nepotismo, que é basicamente o seguinte, quando uma pessoa que tem um cargo público, um cargo geralmente político, ela coloca um parente, uma pessoa próxima, em uma posição de destaque, e isso geralmente dá muito errado, tá? Aí o que eu faço? Cara, eu não posso colocar a Camille, porque vai ficar muito, muito explícito que, como ela é minha filha, ela entrou lá somente por isso, ela não entrou porque ela merece. Aí eu faço uma coisa que vai ser mais prática ainda. Eu peço que a Camille indique
uma pessoa da confiança dela, uma amiga dela. Aí ela vai lá e ela indica, sei lá, ela indica a Júlia. Aí eu simplesmente vou lá e coloco a Júlia como agora a pessoa que vai mandar nos correios. E a Júlia, quando ela entra naquela empresa, pessoal, o que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte, ó, agora que eu mando nos correios, os cargos de maior importância, né, os cargos de maior escalão, eu vou colocar os meus amigos, eu vou colocar a Ana, eu vou colocar, acho que, sei lá quem que é ele, a Brenda, né, a Liana, a Evelyn, eu vou colocar a Lívia, o Leandro, a Maria, as duas Marias e o último aí que eu não estou identificando quem que é. Eu vou colocar basicamente as pessoas que são próximas. Eu vou colocar aquelas pessoas que eu conheço. Ah, é a Mariane. Aquelas pessoas da minha confiança. Agora, basicamente, o que nós criamos é uma organização criminosa, tá? A Júlia, ela colocou somente pessoas que ela gosta como os mandantes da empresa. Ela não se preocupou de fato com a qualidade do trabalho daquela pessoa. Ela apenas quer colocar as pessoas que ela quis, as pessoas próximas a ela. Inclusive a Camille sai ganhando com isso, tá? Porque a Camille pode falar o seguinte, ó, se o meu pai, que é o presidente da República, coloca você como a pessoa que vai mandar na empresa, parte do dinheiro que você vai obter, você vai passar para mim. Ou quando você parar de fazer isso, eu peço que ele te tire. Isso acontece no Brasil? Gente, isso acontece tanto, mas tanto que em cada município do Brasil, tá? Não é estado, cada município do Brasil tem isso. E é muito que acontece, tá? Isso abre portas para a corrupção. Aí a Júlia, né, que agora manda nos Correios, ela coloca, sei lá, eu vou escolher aqui, pode ser, sei lá, pode ser o Leandro. A Júlia coloca o Leandro em uma função, sei lá, que vai ser controlar os caminhões da empresa. E o Leandro, ele quer ganhar dinheiro fácil. E como agora ele controla os caminhões dos Correios, e tem muito caminhão nos Correios, acho que vocês sabem disso, o Leandro vai fazer o seguinte, ele vai pedir que os mecânicos, eles desmontem certos caminhões e retirem as peças mais valiosas e coloquem as peças mais porcarias no lugar. E o que o Leandro vai fazer com as peças mais valiosas, ele vai pegar para ele e vai vender. Ele vai simplesmente se apossar de um bem que pertence ao país e vai vender para benefício próprio. Essa é a chamada corrupção, pessoal. Outro exemplo, ó, a Júlia colocou para administrar o financeiro dos Correios a Mariane. E o financeiro, basicamente, é a pessoa que vai lidar com todas as dívidas e finanças daquela empresa, com o dinheiro da empresa. E a Mariane, ela também quer obter dinheiro fácil. O que ela vai fazer? Ela simplesmente vai começar a pegar aquele dinheiro para ela. Aí a Júlia percebe, nossa, tá dando prejuízo os Correios, né? Tá com problema aqui em comprar coisa, não tem dinheiro para nada. Aí a Mariane fala, então, né, nós estamos tendo despesa demais aí, só que na verdade a Mariane tá pegando dinheiro para ela. Aí o que a Júlia vai falar? Olha, já que a empresa que pertence ao governo está com um problema econômico, eu vou ter que pedir para que o presidente dê mais dinheiro para a empresa. É isso que acontece? Pessoal, é exatamente isso que acontece. Como no final das contas eu que sou dono da empresa, eu simplesmente vou dar dinheiro para a empresa. Porque a empresa pública, ela nunca vai falir. A pessoa que de fato é o dono da empresa pública, é o presidente daquele país, é o governador daquele estado ou o prefeito daquele município. E essa pessoa, ela nunca vai deixar aquela empresa falir, porque aquela empresa pertence a ela e ela controla o dinheiro. Tá? Ela simplesmente vai dar dinheiro para aquela empresa. Então, em nenhum momento nessa história que eu criei aqui agora para vocês, em nenhum momento eu me preocupei, de fato, se a empresa oferece ou não um bom serviço. Eu simplesmente estou preocupado em colocar pessoas que eu me importo, tá? Pessoas que eu gosto naquela empresa, para que essas pessoas que eu gosto possam obter também dinheiro. Eu não me preocupei com a empresa, se ela oferece um bom trabalho, eu não quero saber disso. Eu simplesmente quero colocar vocês na empresa porque eu quero, tá? Eu mando naquele país. Isso acontece? Nossa, isso aqui acontece tanto no Brasil que é surreal, tá? Em alguns casos é descarado como isso acontece no Brasil. Aí qual que é a solução mágica? Aí, sei lá, agora vamos pegar, no final das contas, aí digamos que eu fui um péssimo presidente, né? Eu fiz um trabalho horrível e, na verdade, digamos que a Brenda, ela não fazia parte do grupo, tá? A Brenda se candidata a presidente, ela ganha, agora a Brenda que manda no Brasil, e ela fala o seguinte, ó, eu vou acabar com esse esqueminha criminoso aí que o Flávio criou. E o que a Brenda vai fazer? Ela vai privatizar a empresa. Ela fala o seguinte, ó, agora que eu mando no Brasil, eu mando nessa empresa. E eu não quero mais que essa empresa dê gasto para o Brasil. Eu quero me livrar daquela empresa, eu vou privatizá-la. Eu simplesmente vou vender para pessoas que não têm relação com o governo e essas pessoas que administram empresas. Se elas tiverem prejuízo, o problema é delas.
Porque quando a Brenda manda no Brasil, a empresa nunca vai falir, porque a Brenda sempre vai dar dinheiro. Agora que a Brenda quer privatizar aquela empresa que estava financiando quando era presidente, o gasto, pessoal, ele deixa de existir. Então é por esse motivo que eu digo para vocês, sempre uma empresa que pertence ao governo, uma empresa estatal, ela sempre vai gerar gasto. Ela nunca vai gerar, de fato, retorno para ninguém. Apenas para pessoas que trabalham lá. Aí vocês pensam, né? Ah, mas aquelas pessoas que trabalham lá, elas também podem pagar imposto. Pessoal, o salário que elas recebem geralmente é bem maior do que os impostos que elas pagam, tá? Digamos que a pessoa recebe, sei lá, recebe R$ 2.000. E ela não vai pagar nem metade de R$ 2.000 de imposto por ano. Não, por ano ela paga sim, paga bem mais do que isso. Por mês, tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Então, em nenhum cenário, a empresa estatal, ela vai gerar mais rendimento do que uma empresa privada, tá? Porque ela sempre vai existir, ela sempre vai funcionar, ela sempre vai ter dinheiro e não interessa os problemas econômicos, porque ela nunca vai falir. Aí eu destaquei para vocês, tá? Só que não copiem. É do interesse delas que pessoas que trabalham nessa empresa não roubem parte do dinheiro que também pertence a elas, investidores. Aí assim que a Brenda vem da empresa, o que vai acontecer? O Leandro, que administrava os caminhões, ele vai ser demitido, porque ele era um péssimo funcionário. A Mariane também vai ser demitida. A Júlia, que era que administrava a empresa, também vai ser demitida. Todos vocês vão ser demitidos agora. E quem que vai entrar na empresa? Pessoas que, de fato, querem que a empresa gere lucro. Essas pessoas têm interesse que a empresa funcione. Elas não querem corromper a empresa, elas não querem desviar dinheiro. Por que isso acontece, pessoal? Porque se a empresa tiver problema econômico, elas também serão prejudicadas. É do interesse delas que a empresa funcione corretamente. Ali, ó, eu destaco para vocês, pessoal, nesse último parágrafo. O problema de privatizar reside no fato que essa empresa, outrora pertence ao país, agora não tem obrigação de vender coisas para o país. Isso é uma coisa que acontece muito e aconteceu na Bolívia, tá? Na Bolívia, tinha uma empresa de águas, ela pertencia ao governo, ela pertencia à Bolívia, ao país Bolívia. E o presidente da época, ele privatizou aquela empresa. Ele vendeu aquela empresa, pessoal, para um consórcio, tá? Consórcio é um grupo de empresas dos Estados Unidos da América. E esse consórcio, quando entrou no poder, Professor, travou. Aí, voltou. geralmente dá umas travadinhas. É só uma história que eu tô contando aqui. Aquela empresa da Bolívia, pessoal, ela era muito corrupta. Ela era muito deficiente em várias coisas. E assim que esse grupo dos Estados Unidos comprou aquela empresa, eles começaram a fazer várias reformas. Essas pessoas, elas estavam gastando o próprio dinheiro delas para fazer aquela empresa de água da Bolívia crescer. E quando essas pessoas perceberam que o gasto estava sendo muito alto na recuperação da empresa, o que elas fizeram? Elas aumentaram a conta de água. E foi um aumento, assim, muito grande, pessoal. Aí o que aconteceu? Houve uma manifestação geral na Bolívia, se eu não me engano foi em Cochabamba, que é a capital da Bolívia, não tenho certeza, já faz um tempo isso daí. Cochabamba é a capital da Bolívia, só que eu não me recordo agora, acho que é La Paz, a capital da Bolívia, sei lá. E a manifestação foi tão grande, pessoal, que eles tiveram que reverter o negócio, tá? A empresa novamente voltou a pertencer à Bolívia, ao país Bolívia, e os investidores norte-americanos eles saíram de lá. Aí a imagem que passa no final das contas, pessoal, é que essa empresa, tá, esse consórcio norte-americano que comprou a empresa de água, é o grande vilão da história, né? Nossa, eles aumentaram a conta de água, coitado das pessoas da Bolívia. Realmente, pessoal, coitado delas, porque aquele país ele é pobre, por vários motivos políticos, na verdade. E assim, a empresa norte-americana, ela aumentou a conta de água porque ela teve que gastar muito dinheiro para recuperar a empresa que pertencia à Bolívia, tá? Ela queria melhorar a empresa, ela queria fazer uma empresa melhor. Infelizmente, quem vai arcar com as consequências são as pessoas que consomem aquilo que aquela empresa produz, que no caso era água, tá? Aí, assim que acontece, geralmente quando privatiza uma empresa, aquela empresa ela vai passar por reformas completas em todos os sentidos. E o resultado talvez acabe sendo uma empresa melhor, mas é uma empresa que vai oferecer um serviço mais caro, tá? Porque pessoas agora que não fazem parte do governo administram aquela empresa e aquelas pessoas estão gastando o próprio dinheiro delas para que a empresa cresça. Aqui, ó, aquela parte que eu comentei com vocês da venda de partes da empresa, só que eu vou comentar aqui mostrando esses gráficos, pessoal. Esse daqui é o melhor que tem, ó. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é um gráfico das ações da Petrobras. A Petrobras trabalha com o quê? Petróleo. Petróleo e combustíveis. E derivados de petróleo, tá? Que no caso são combustíveis. Pessoal, a Petrobras, olha só, essa parte verde que vocês estão vendo aqui, ó, no gráfico de pizza, esqueçam essa parte aqui com esses números, tá? Preocupem-se apenas com o gráfico aqui circular.
A parte verde é aquilo que o Brasil controla. O Brasil é dono de 50,50% da Petrobras. 38,91% pertence a pessoas que não estão no Brasil e 10,59% pertence a pessoas que estão no Brasil. Esse gráfico aqui é antigo, tá? Então esses números estão desatualizados. Só que eu faço parte, tá, desse azulzinho aqui, investidores brasileiros. Eu tenho alguns pedacinhos na Petrobras. É pouquíssima coisa, tá? Tem pessoas que têm milhões de reais na Petrobras. Eu tenho apenas uns pedacinhos. E é assim que acontece. Quanto mais ações você tem na empresa, mais poder de decisão você tem. Digamos que querem criar uma nova estação de extração de petróleo. Nossa, que difícil falar isso. Estação de extração. Querem criar uma nova estação de extração de petróleo. E essa nova estação ela vai ser muito cara e a empresa vai ter que pagar. Aí o que acontece? As pessoas que mais têm ações na empresa, no caso a Petrobras, vão decidir se esse projeto é ou não é válido. Quanto mais ações você comprou da Petrobras, mais poder de decisão você vai ter. Nesse caso aqui, é o que acontece. Em qualquer cenário, quem dá a palavra final é o governo. Porque o governo, pessoal, ele é dono de 50,50% da empresa. Ou seja, é impossível que uma pessoa controle mais do que o governo. Por que vai acontecer, pessoal? Digamos que, sei lá, outro exemplo doido aí. Digamos que, sei lá agora, quem que não... A Lívia. A Lívia é a pessoa mais rica do mundo. E a Lívia compra, basicamente, todas as ações da Petrobras. Ela vai comprar quanto? 49,50%. Em nenhum cenário, a Lívia vai ter mais poder do que o Brasil. O Brasil é dono de 50,50% e a Lívia de 49,50%. Ou seja, o Brasil sempre vai dar o quê? A decisão final, tá? A Lívia pode discordar muito, e ela vai discordar muito, porque ela é dona da metade da empresa. Só que não importa. Quem vai dar a decisão final é a pessoa que controla a maior parte da empresa, que nesse caso é o quê? É o Brasil. Então, geralmente, ó, muitas empresas no Brasil, elas costumam ser assim, tá? Metade delas acaba pertencendo a pessoas que não têm relação com o governo, e metade pertence ao Brasil de fato. Geralmente, ó, essa que é a forma usada, tá, pessoal? Voltando aqui ao exemplo da empresa de extração de ferro, a minha empresa, tá? Agora eu sou simplesmente uma pessoa que é dono da empresa, não tem ligação com o governo. Quando eu vou vender as minhas ações para vocês, eu vou vender 49,9% da minha empresa. E 50,1% eu sempre vou ser um dono. Por que isso acontece? Porque se eu sou dono de 50,1%, eu sou o quê? O sócio majoritário. Eu sou a pessoa que mais tem ações da empresa. Então, mesmo que uma pessoa compre todo o restante da empresa, não importa, tá? Em qualquer cenário, eu vou ser o dono da maior parte da empresa. Eu sempre vou decidir o que vai ou não vai acontecer por lá. Aqui, ó, é a Vale do Rio Doce, pessoal. E a Vale do Rio Doce aqui, ela basicamente é aquela que eu disse que é a extração de ferro, tá? Ela pertencia ao Brasil, ó. A Vale tem uma base de acionistas global e diversificada, total de ações sem tesouraria ali em 31 de julho de 2020. Esse aqui é um gráfico bem atualizado. Ali, ó, ações vinculadas ao acordo de acionistas da Vale até 2020, que basicamente, ó, vocês podem ver que todo mundo que tem nome aí, ó, Litel, Bradespar, Mitsui, são bancos, pessoal. Então, digamos que uma parte significativa da Vale do Rio Doce, ela pertence a bancos, enquanto aqueles outros ali são pessoas do mundo todo, ó, outros minoritários, tá? São pessoas que não são donas de grandes negócios, só que possuem ações na Petrobras, na Vale do Rio Doce, desculpa. Aqui, ó, vocês podem ver várias marcas famosas, todas elas, gente, todas elas são empresas que têm ações abertas. Então, se você criar uma conta na Bolsa de Valor de Nova York, isso é possível, tá? Eu nunca fiz isso porque é em dólar. Aí dólar é mais complicado mexer, tem que converter. Se você criar uma conta na Bolsa de Valor de Nova York, você pode ter acesso a todas as empresas, você pode comprar partes dela. Tá? Esse daqui é a última etapa do capitalismo e eu vou comentar semana que vem em sala de aula, tá? E vai ser com slide mesmo. Sabe por que isso acontece? Porque hoje eu tenho 2 aulas com o sétimo ano B. E no sétimo ano B eu vou avançar no slide, com vocês eu não posso, né? Porque quinta não tem aula. Então, basicamente, semana que vem eu levo o data show e mostro para vocês.